Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar como que o Tolkien apresenta o plot, o universo e a narrativa do Senhor dos Anéis, usando especificamente o segundo capítulo desse livrão aqui, que você deve conhecer, A Sociedade do Anel. E o capítulo é Sombras do Passado, é o segundo capítulo. Basicamente, eu falei aqui em outros vídeos, se você não viu, depois desse vídeo você pode conferir como que o Tolkien começou a história, como que ele dá o pontapé inicial, que faz a gente querer ler o livro até o final, tá? O começo de uma história faz toda a diferença. Eu tava, inclusive, pensando nisso, né? Como que o começo de uma história faz diferença. Então, eu analisei o primeiro capítulo em outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar mais sobre o universo, como que ele apresenta esse universo, como que ele apresenta essa trama, tá? O que ainda tá dentro da categoria começo da história, apresentação da história, o segundo capítulo, é muito cedo ainda na narrativa, mas ele já tá dando já as informações que os leitores precisam para acompanhar a saga até o final, tá? Eu pensei nisso esses dias porque eu comecei a ver um filme, eu tava trocando de canal e eu comecei a se engajar naquele filme que estava ali, só que eu precisava trabalhar. Então foi uma força de vontade que tive que usar para desligar a televisão. Eu tinha acabado de assistir uma série, então eu não podia mais continuar na televisão, né? Eu desliguei a televisão e vim trabalhar. Mas eu fiquei, poxa, eu queria ver. Eu vi assim 5 minutos do filme e eu queria continuar assistindo, porque aquele filme soube me engajar logo de cara. Ele conseguiu tacar, né, a isca, eu mordi a isca, fui fisgado e eu queria continuar, né? Mas como eu sou adulto, né, sentei e trabalhei. Então é muito importante começar a história de maneira a ser bem interessante para quem está lendo, assistindo, jogando, que seja, querer continuar até o final. Tá? Às vezes um começo meio morno pode perder a pessoa. E no caso, o Tolkien, ele soube começar muito bem a trilogia Senhor dos Anéis. Tá? O que ele fez em específico, que eu vou falar agora, né, nesse vídeo, foi justamente a parte em que ele já apresentou o Frodo, o Bilbo e o Gandalf no capítulo 1, apresentou os Hobbits no capítulo 1, mas até agora ele está só fazendo mistério. Tá? Ele não entregou, o Tolkien não entregou logo de cara a grande trama do Um Anel. Ele cita o anel, ele já avisa que tem esse anel aí, que tem algo de errado com ele, tá? Mas ele ainda está apresentando personagens, começando a apresentar a Terra-média, e ele ainda não deu respostas, ele ainda não explicou, né, qual que é o mistério da trama. E aí no segundo capítulo é quando ele realmente explica tudo, tá? Então, para compreender, né, o que acontece nesse capítulo, se você já leu, você lembra, se você não leu, não tem spoiler, tá? Mas o capítulo ele começa no Condado, e ele depois da festa do Bilbo, tá? E passa-se 3 anos entre a festa do Bilbo e o retorno do Gandalf para visitar o Frodo. E aí, quando o Gandalf volta, o Gandalf passou esses 3 anos justamente investigando o mistério dos Anéis do Poder, né? Ele já suspeitava já que aquele anel do Bilbo era ou um anel, mas ele volta agora pro Condado e ele explica pro Frodo e automaticamente pro leitor, tá? O que é um anel, quem é Sauron, quem é Saruman, quem é o Conselho Branco, tá? O que aconteceu na batalha contra o Necromante que se passou durante o livro do Hobbit e tudo mais. Então, esse capítulo ele informa tudo que o leitor precisa saber, tá? De forma assim definitiva. Então, agora o leitor sabe tudo que tem que saber para seguir a história em diante. Então, isso que é o grande feito do Tolkien nesse começo do Senhor dos Anéis. No primeiro vídeo, eu falei sobre como que ele dá o objetivo da narrativa. O objetivo vai ser esse anel aqui, tá? Então, isso ficou bem claro no primeiro capítulo. O segundo capítulo ele usou para justamente analisar, para justamente apresentar e explicar o universo em que a gente agora vai se aventurar. Então a gente já sabe já que é um universo muito maior do que a gente viu até agora. A gente sabe já que esse universo tem um passado muito rico, muita coisa já aconteceu e agora esse momento da narrativa é o que
é que as coisas começam a acontecer de fato, tá? Mas é um momento assim que os eventos estão culminando nessa jornada que vai ser a Guerra do Anel da Terceira Era. Então, o que é importante compreender sobre esse capítulo, tá? O que nós, como escritores, leitores, podemos pegar de útil e compreender, e também o erro que eu acho que os escritores de hoje não podem cometer também, tá? Que é basicamente o seguinte: o ponto mais forte desse capítulo é que ele informa tudo. O Tolkien conseguiu, em um capítulo, informar os principais elementos de todo o universo da Terra-média. Isso tudo que ele fala de Saruman, do Sauron, dos Anéis do Poder, ele conta um pouco da história, que haviam vários anéis, e alguns desses anéis foram para os humanos, outros para os anões, outros para os elfos, tá? Mas o que importa mesmo é um anel, que o Sauron agora ele só quer só esse um anel, não importa mais os outros, por exemplo, tá? Ele fala um pouco dos elfos também, do Conselho Branco, né, que é o Gandalf, o Elrond e a Galadriel, por exemplo. Então, isso tudo, né, é um capítulo assim, muito informativo. E o leitor ele já sabe quem são os principais nomes, os principais eventos que vão agora se estender ao longo da narrativa. Isso que esse capítulo faz de mais interessante. E o segundo ponto interessante desse capítulo é como que ele prepara o Frodo e o leitor para a aventura, tá? E prepara a saída do condado. O Frodo não sai do condado ainda. Quem vê o filme, né, tem aquela imagem de que o Frodo, acabou a festa do Bilbo, o Bilbo foi embora e logo depois o Frodo foi embora também, tá? E não, leva anos pro Frodo sair do condado depois do aniversário do Bilbo. Então, mas esse capítulo é justamente esse momento de preparação em que o Frodo tá relutante ainda, usa o arquétipo do herói relutante da jornada do herói, tá? O Frodo ele tinha vontade de se aventurar, mas na hora do vamos ver ele fica meio inseguro, tá? Então, mas isso tudo, né, que está acontecendo, eles falam também do Gollum, por exemplo, eu esqueci de citar o Gollum no começo do vídeo. Eles falam do Gollum, né, de quem é o Gollum. Aí tem um pouco de debate filosófico do Senhor dos Anéis, em que o Gandalf fala aquela frase famosa, né, que a gente pode dar a morte, mas não pode dar a vida, tá? Então, a gente não pode julgar e não pode decidir quem morre de forma prepotente, né, quando falam sobre o Gollum. Essa frase está no filme também, mas eu acho que ela é muito marcante, uma coisa que define muito, né, a filosofia do Tolkien ao longo dos seus anéis, tá? Mas tudo isso ele está preparando o Frodo e o leitor. Tá? Então é como se a gente estivesse realmente recebendo as informações mais importantes e olha, esse é o fardo que você vai carregar, basicamente. É o fardo que o Frodo carrega e que o leitor acompanha ao longo da jornada. Então, acho que quando você for ler esse capítulo, se você já leu, né, quiser reler, se você não leu ainda, é importante prestar atenção nesses elementos. É o capítulo que o Tolkien informa tudo e prepara para a aventura, prepara para a saída do condado. O problema desse capítulo é o maior problema do Tolkien, tá? O Tolkien é genial, o Tolkien revolucionou, tá, a literatura, né? Eu acho que o Tolkien é tão importante para a literatura quanto os Beatles são para a música, tá? Mas não quer dizer que era perfeito, muito pelo contrário. A grande questão que eu não recomendo que os escritores façam é o infodump. Esse capítulo ele é essencialmente um enorme capítulo de infodump. Né? Infodump é quando você sobrecarrega o leitor de informações muito densas, muito pesadas, de forma que acaba ficando um pouquinho tedioso. Eu, Bernardo, que já vi os filmes, já li o livro já, estou lendo pela segunda vez esse livro agora, eu já sei quem é Saruman, já sei quem é Sauron, já sei quem é Gollum, já sei quem é Elrond, já sei quem são esses nomes que eu nunca tinha ouvido falar antes. Se você, como escritor, inventar um monte de nome também, e sair apresentando esses nomes todos de uma vez só, sabe? Isso pode ficar sobrecarregado pro leitor, ele se desapega. Tá? Já li livros já que chegam e falam assim, esse aqui era, no caso, uma escola de magia, né? O fulano é o professor de tal matéria, Beltrano tal matéria, Ciclana tal matéria, e vai apresentando assim, vai listando todo mundo. E eu não lembrei quem era ninguém no fim das contas, tá? Então, um leitor de primeira viagem, ele possivelmente não vai depois lembrar quem é Sauron, quem é Gollum, quem é Saruman. Tá? O leitor de primeira viagem vai precisar recapitular. Ele vai precisar, peraí, quem é essa pessoa mesmo? Tá?
Quem acho que também fez isso de forma muito interessante, é um livro que tem muitos nomes, tá? Mas conseguiu resolver esse problema mais interessante, é a Karen Soarelli na Deusa do Labirinto. Porque no começo do livro tem a listinha dos nomes das pessoas, como ele é feito. Ela emulou o que é feito em peças de teatro. Tá? Quando você lê uma peça de teatro, a peça é escrita no começo da peça, antes de começar a história em si. Tá? Tem a listinha de quem são os personagens, o nome e quem é. Tá? Então ela emulou essa coisa da peça teatral grega, tá? Que o livro tem essa inspiração em Grécia e Roma Antiga, basicamente. Se passa numa cidade, né, uma capital de um império totalmente greco-romano, tá? Mas aqui resolve tudo, que tem o nome de todos os personagens, tá? Então quando eu lia, e era muito personagem, eu tinha uma dúvida, peraí, quem é esse elfo aqui, que eu não lembro mais quem ele é? Eu voltava no começo do livro, lia ali e lembrava quem ele era, tá? Então, isso é uma forma interessante, que não só a Karen Soarelli fez, tá? Outros autores fazem isso também, botar uma listinha dos nomes principais. Tem até esse livro aqui que eu tô lendo agora, que eu já tinha que ter lido já, né? O Dragonlance, tá? Que no começo também do livro tem a mesma coisa. Tem a profecia, que o livro é sobre uma profecia importante. Então, a primeira página é essa profecia. E logo aqui, deixa eu mostrar aqui pra você. Cadê? Eu não tô achando. Agora que eu falei, não tô achando aqui a listinha de personagens. Sumiu. Mas esse livro aqui, eu vou falar enquanto eu tô folheando. Esse livro aqui, ele tem também... Aqui, ó. É a primeira página. Olha só isso. É o livro. A primeira página da versão em inglês já tem a listinha de quem são os principais personagens. E assim, é o grupo de heróis, né? Tanis, Sturm, Goldmund, Hirind, Hesselin, Caramon, Flint e Tazlehoff, né? Então, cara, isso é ótimo. Tá? E olha que eu acho que nem precisava. Nesse caso aqui, nem precisava dessa listinha aqui. Porque é o elenco que você acompanha do começo ao final da saga, do livro inteiro. Então, não gera tanta dúvida assim, sabe? Mas ficou interessante para apresentar. O Tolkien não tem isso. Então, isso é uma solução interessante. Quer apresentar um monte de gente de uma vez só? Pensa no seu livro uma listinha de personagens, tá? Descrevendo rapidamente em uma linha quem é todo mundo. Tá? Isso é uma coisa que funciona. E questão do infodump, que eu não recomendo brutalmente, porque no caso do Tolkien, não é só o infodump dos nomes das pessoas. É sobre a história do mundo inteira, sabe? Sobre eventos antigos e outros nomes que eu nem anotei aqui no rascunho do vídeo, tá? Então, assim, é muita informação em pouco tempo. E de uma forma muito didática, mas que não é a melhor forma de apresentar numa narrativa, tá? A narrativa é importante que as coisas aconteçam, tá? Enquanto você conta a história. Explicar a história e contar a história no equilíbrio. E o Tolkien, ele perde a mão nisso. Ele explica demais a história e o avanço é muito lento. E muitos leitores param, né? Eu conheço leitores que nem sequer terminaram de ler o primeiro livro, que acharam cansativo. Tem leitores que chegaram no segundo e desistiram no segundo livro, por exemplo, tá? Então, sinceramente, eu até recomendo, quem é fã de fantasia, eu recomendo muito ler o Tolkien. Acho que quem quer escrever fantasia, lembra disso. Sempre que você vê o Tolkien explicando demais, se lembra que isso não é a melhor forma de você explicar a história do seu livro, explicar a saga, explicar o universo que você criou, tá? A melhor forma não é você botar um mago passando um dia inteiro conversando com outro personagem, explicando tudo de forma assim tão didática, tão lenta, tão sobrecarregada. Ainda mais um monte de nome novo de uma vez só, né? Acho que o ideal seria, por exemplo, já que tá falando do Um Anel, poderia explicar um pouquinho quem é o Um Anel. Depois fala do Saruman, depois fala do Gollum, depois fala do Elrond, tá? Acho que esse começo, por exemplo, né, se você quiser apresentar um artefato mágico, como é um anel, acho que seria interessante explicar, cara, olha, esse é o artefato e o Sauron criou ele e o Sauron quer ele de volta. Não precisa explicar mais nada nesse primeiro momento. Quando o Frodo chegar em Valfenda,
esse é o Elrond, e aí dá mais informações. Conselho Branco, lutou contra o Sauron no passado, estava na guerra também, etc, etc, etc. Por exemplo. Então, a questão não é a quantidade, sim o ritmo. Apresentar as informações num ritmo não tão sobrecarregado, mas espaçados para o leitor ir absorvendo aos poucos. Isso que eu acho mais importante para os editores de hoje em dia. Então, recapitulando, para encerrar. O que esse capítulo, Sombras do Passado, fez muito bem, e o que define a escrita do Tolkien, assim, é a vibe que acompanha a leitura, a saga inteira, tá? Mas o que ele faz de certo é informar tudo o que ele precisa de maneira bem um tanto sucinta, tá? Porque ainda tem livro pra caramba pra seguir, ainda é uma trilogia inteira ainda que segue depois disso, então ele até consegue ser um tanto sucinto, né? Porque ele dá realmente só um resuminho, mas o problema é que ele dá vários resumos de vários tópicos. Esse que é o problema, tá? Então, ele, por um lado, ele informa tudo e prepara para a aventura. Por outro lado, ele sobrecarrega na quantidade de nomes, quantidade de informação em tão pouco tempo. Poderia ter sido mais resumido, tá? Podia ter falado de menos assuntos e já seguir logo pra aventura, que é o que interessa. É o que vai realmente... É quando as coisas de fato acontecem, né? Porque o Frodo tá até agora no condado. O Frodo... Nem aparece o Frodo saindo do jardim dele. Não, a gente não vê o Frodo saindo do jardim. A gente só vê o Frodo lá na festa do Bilbo, que é a festa dele também, que a gente vai ser no mesmo dia. Vê o Frodo dentro de casa. É só isso. O Frodo mal põe o pé fora do jardim dele nesse primeiro momento, né? O Sam tá lá cuidando do jardim dele, ele tá em casa com o Gandalf, tomando chá e conversando. E a história começa a acontecer, né, quando o Frodo sai do condado. É isso que a gente quer ver logo, né? Que nem o Luke Skywalker também em Tatooine. Quando o Luke Skywalker sai de Tatooine é quando a história começa. A mesma coisa é o Frodo no condado. Quando ele sai é quando começa a história mesmo. Então é interessante a gente aprender com o mestre, com o Tolkien, que ele tem isso de muito interessante, a forma como ele apresenta o universo que ele criou, tá? Mas ele pesa a mão de uma forma que eu não recomendo para os novos escritores. E essa é a minha análise da escrita do Tolkien. Vou fazer mais vídeos sobre mais capítulos do Tolkien, então acompanha, esse que é um quadro do canal. Não estou falando só do Tolkien, estou falando também do Léo Caldela, nesse livro aqui em cima, que está bem no cantinho, que é O Inimigo do Mundo. E vamos aqui dar esse raio-x na escrita dos grandes mestres, começando com o Tolkien e o Caldela. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E lembrando, estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre arte do escritor quase todo dia de 2020. Então, até amanhã.